Olá, queridos. Estamos retornando para mais um estudo das lições bíblicas da Escola Dominical. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Internacional Missão Europa no Brasil, cujo presidente é o pastor José Antônio de Castro. Nossos endereços são os seguintes. Nossa sede: Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueiras, município de Barra Mansa. Também Rua Belém, número 347. Nosso ponto de referência é o Colégio Municipal Jaime Martins, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, Cidade do Aço, do Brasil. Ainda nossas filiais: Rua 9, número 25, bairro Freitas Soares, município de Porto Real, Rio de Janeiro. Também Rua Governador Valadares, número 350, em frente à Praça da Estação, bem no centro do município de Santa Rita de Jacutinga, cidade de Santa Rita de Jacutinga, estado de Minas Gerais. E contamos com a presença de todos vocês em qualquer um de nossos endereços. Nossas escolas ocorrem dominicalmente às 9 horas. E o nosso manual de estudos, nossa própria revista, Ebenezer Dominical. Neste último trimestre do ano em curso, estamos estudando sobre os fundamentos da unidade cristã. E estamos verificando de que não existe unidade cristã fora da verdade que é Cristo Jesus. Também recomendamos a vocês o nosso jornal Missão Europa no Brasil, nosso veículo de comunicação de massa. Aqui trazemos notícias do nosso campo de ação, não somente do Brasil, mas também de toda a Europa. Missão Europa em Ação é o mais novo lançamento do nosso ministério. E hoje estaremos estudando sobre a lição número 3, 16 de outubro de 2022, cuja temática fala sobre os alicerces da unidade cristã. O nosso texto áureo está fundamentado no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 23, que assim diz: Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Verdade aplicada: por conhecer as imperfeições dos seres humanos, Jesus sabia que estavam propensos às paixões e ambições. Por isso, estabeleceu alicerces que dão sustentação à unidade cristã, pois homens egoístas e carnais podem disseminar divisões na igreja e produzir sentimentos e contendas profanos. Os nossos objetivos são os seguintes: explicar os alicerces da unidade
e compreender os diversos tipos de unidade. Os nossos textos de referência encontram-se na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 10, 11, 12 e 13. Assim registrou Paulo: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? E na introdução comentamos que a unidade tem um imenso valor em seu propósito. O grande objetivo da unidade foi explicitado por Jesus quando orou por todos nós. A unidade do povo de Deus revela o seu amor pela igreja, cuja missão é resgatar os que se encontram perdidos em trevas. E o tema do tópico 1 diz sobre a unidade de espírito. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 4. A igreja, como corpo de Cristo, é composta de seres humanos mortais. Mas o seu movimento interno é estritamente espiritual. O Espírito Santo é o agente que dá um caráter dinâmico à igreja, a fim de que ela possa executar o seu papel na evangelização dos povos. Todavia, para submeter-se à unidade espiritual, é preciso sintonizar-se com o Espírito Santo, pois é quem faz surgir a unidade entre os irmãos. A diferença entre a obra do Espírito e a obra da carne é que a primeira resulta em unidade, enquanto a segunda produz resultados negativos, tais como divisão e partidarismo no seio da igreja. O Espírito Santo, ao contrário, é o que unifica, formando um todo. Onde existe unidade do Espírito, não há espaço para divergências e divisões. E no subitem 1.1, demos por título a unidade de intenção. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 18.
A nossa maior confiança é que Jesus brevemente voltará. Aguardar a sua vinda é o nosso objetivo primordial. Para isso, o nosso caminhar aqui na Terra precisa ter unidade de propósitos. Como árvores, precisamos germinar, crescer e dar bons frutos, para que possamos executar a grande comissão e refletir a glória de Deus neste mundo tenebroso. Ter conhecimento dos propósitos de Deus para a salvação da humanidade. Tudo o que Deus realiza é com propósitos. Cada um de nós precisa ter a mente renovada a fim de entendermos a vocação para a qual fomos chamados e vivermos segundo a intenção divina. Foi para a manifestação da sua glória que Deus nos fez e nos capacitou para isso. E o título do subitem 1.2: Unidade de decisão. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23. Cristo é o Senhor da igreja e o poder de decisão está com ele. Por meio da sua autoridade, estabelece-se o suporte que designa a soberania de Deus. O reino de Deus foi o tema principal pregado por Jesus em seu ministério terreno. Ele é o Senhor absoluto, tem pleno domínio sobre todas as coisas e seres viventes. Se nos desprendermos deste senhorio e outro ser ou outra coisa ocupar o centro da nossa vida, Deus enxerga tal atitude como um ato de desonra à sua santidade. Por isso, muitos estão mortos espiritualmente. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13. O propósito de Deus é tornar tudo convergente ao senhorio do Filho, para que haja unidade de decisão. E o título do subitem 1.3: Unidade da fé. Fé tem o significado de confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento de plena certeza em Deus, ainda que sejamos falhos e não sejamos capazes de evidenciar a veracidade da proposição em causa. Cristo é a cabeça da igreja e é a ele que devemos seguir e obedecer para que haja unidade da fé. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo.
ainda a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13. A fé assentada em base sólida, a rocha que é Cristo, produz unidade, pois ela é o firme fundamento que nos levará a atingirmos o alvo e alcançarmos o objetivo proposto. E no tópico 2, demos por título Unidade no Batismo. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 3 a 5. O batismo é a primeira ordenança do Evangelho. Uma das instruções que o Senhor deu a seus apóstolos foi: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Quando somos afundados inteiramente na água, o sentido físico e simbólico do batismo é como mergulhar no mesmo corpo. É a expressão pública do nosso elo com o corpo de Cristo, representado pela Igreja. A unidade no batismo simboliza a recuperação exercida pelo Espírito Santo na vida do homem pecador. Tópico 2.1. Unidade familiar. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28. O primeiro casal tinha uma convivência de plena harmonia com o Criador. Deus exercia o papel de bom pai e havia uma unidade familiar, uma relação mútua de transparência e felicidade, até que o homem e a mulher pecaram. Foi a maior catástrofe já ocorrida na história da humanidade. Antes da queda, eles não tinham carência de nada. Adão lançou a culpa no próprio Deus e disse: então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 12. Por outro lado, a companheira de Adão culpou a serpente. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher:
A serpente me enganou e eu comi. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 13. Ninguém quis assumir a sua própria culpa. Esconderam-se de Deus. O Filho de Deus foi submetido ao vexame, à desonra que ultraja, à morte de cruz, a fim de que fôssemos restaurados à condição de filhos adotivos e voltássemos a desfrutar da unidade familiar. Subitem 2.2 Unidade de pensamento. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 7. No mundo pós-moderno, a unidade de pensamento tem sido uma coisa rara. As pessoas querem levar uma vida cada vez mais independente. Existe na língua grega o verbo phronein, que tem o sentido de o pensar a mesma coisa, com um pensar prático. Exemplificando, se todos tiverem o mesmo pensamento de Jesus, apegar-se-ão uns aos outros, a ponto de atingirem a unidade de pensamento. O verbete phronein, que pode ser traduzido por mente, indica ação e conduta moral. Subitem 2.3 Unidade de espírito. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que o tens amado a eles como me tens amado a mim. Evangelho de João, capítulo 17, versículos 22 e 23. A igreja é comparada ao corpo de Cristo e cada membro desse corpo necessita estar em unidade de espírito. Essa foi a oração de Jesus, quando fez referência a todos os que criam nele e aqueles que ainda viriam crer, que fossem, assim como ele e o Pai são um só, ou seja, como se dois corações batessem juntos, formando apenas um. Desta mesma maneira devemos nos comportar na igreja, o corpo místico de Cristo, pois não deve existir polêmicas ou competições pessoais. Igreja não é empresa. Não se conquista cargos através de concursos. Não é lugar de projeção pessoal e nem estádio para disputa de campeonatos. A igreja, como corpo, necessita que seus membros trabalhem de forma recíproca, visando, sobretudo, a edificação do corpo de Cristo.
Tópico número 3. Unidade de sentimentos. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Epístola 3 João, 1º capítulo, versículos 11 e 12. Os irmãos, como membros da Igreja de Cristo, precisam trabalhar para que todos tenham unidade de sentimentos. A igreja é como um corpo, cujos órgãos e membros funcionam em harmonia, cada qual executando seu papel em função do bem-estar do outro. Os membros do corpo de Cristo não devem proceder como os atletas que lutam entre si porque entram em concorrência simultânea em busca dos prêmios de um campeonato. Como verdadeiros cristãos, devem ter atitudes de cooperadores com a obra de Deus. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Somos irmãos em Cristo, não adversários. Pertencemos a uma mesma família. Não devemos buscar nossos próprios interesses, mas ter por primazia a honra e a glória a Deus. Igreja não é palanque para discursos políticos. Não é local para disputa por cargos. Os sentimentos de ciúmes e invejas não devem ser cultivados na igreja. Subitem 3.1. Unidade de objetivos. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10. O apóstolo Paulo, mesmo isolado em um cárcere, trazia sua mente voltada para a situação dos irmãos da igreja filipense. Os grilhões de ferro aprisionavam-lhe os pés e as mãos, mas não tinham poder para prender seus pensamentos e aniquilar a alegria que lhe invadia o coração. O seu principal objetivo não era a sua liberação da cadeia, mas o crescimento espiritual dos irmãos da igreja em Filipos. Esta era o plano, o planejamento de Paulo, que todos tivessem unidade de objetivos, a fim de que pudessem alcançar progresso espiritual. Subitem
3.2 Unidade de alegria. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 1. O estado de satisfação do apóstolo dos gentios não era oriundo das circunstâncias pessoais, mas da perspectiva do grande crescimento da Igreja de Deus. Paulo encontrava-se afastado do convívio social por imposição da sua prisão. Mas ele não lamentava do cerceamento do seu direito de ir e vir, mas dizia que a sua maior alegria eram os irmãos que deixara na igreja de Filipos. Era uma alegria tão contagiante que lhe servia como coroa, conforme escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículo 1. De forma radiante, ele fazia suas orações pelos cristãos de Filipos, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 4. Paulo estava tão contente que o seu maior desejo era que a sua alegria se derramasse como a enchente às margens do rio. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Subitem 3.3 Unidade como imperativo. Aprendemos nesta lição que o apóstolo Paulo tinha como desejo do seu coração que todos os irmãos que compunham a Igreja de Cristo tivessem perfeita unidade. Paulo não falou de uma unidade formalizada por etiquetas sociais, mas da unidade advinda de um procedimento sincero, com firmeza de propósitos, não uma unidade que acentuasse um caráter autoritário, mas que fosse imperativa sem se impor com discussões. Os irmãos da igreja de Filipos estiveram totalmente comprometidos com o serviço ministerial de Paulo, dando-lhe apoio social e missionário, alívio e sustentação financeira. A unidade de que tanto Paulo falara estava sofrendo riscos de divisões internas na igreja de Filipos. E era contra isso que ele relutava, para que não fizesse uma espécie de toldo para apagar a alegria que reinava em seu coração. E concluindo, amados, nesta lição, concluímos que vários pilares ligam-se como alicerces da unidade espiritual. O termo grego paraklesis sugere uma exortação, um conselho urgente. Como membros do corpo de Cristo, a Igreja, devemos reunir forças
para desenvolver a obra em unidade. Paulo exortava os irmãos a se lembrarem de que eram parte do corpo místico de Cristo, sendo ele a cabeça, e por isso muito amados. Devemos assimilar as exortações de encorajamento, chamada para o trabalho em unidade e consolo. As experiências dos filipenses servem de lições de união de forças e unidade, visando o bem de todos. Não há como unir-se a Cristo sem caminhar em unidade com os irmãos. E assim encerramos esta nossa terceira lição. No próximo domingo, se Deus assim o permitir, dia 23 de outubro, aqui retornaremos com a nossa quarta lição e estaremos estudando sobre a humildade como virtude. Nossa revista Ebenezer Dominical traz como temática fundamentos da unidade cristã. Venha participar e ser aluno da maior e melhor escola do mundo, Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos, religiosamente, às 9 horas, nos reunimos em classes para estudos da Palavra de Deus. Também queremos indicar o nosso jornal, Missão Europa no Brasil. É o nosso veículo de comunicação de massa. Trazemos aqui mensagens da Palavra de Deus, notícias, evidências da nossa obra, da obra de Deus, da obra do Espírito Santo no Brasil e na Europa. Que Deus, em Cristo Jesus, a todos continue abençoando de forma rica e abundante. Até a próxima semana.